Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai fazer a nossa farmacinha do kit higiene tema Safari. Isso mesmo, gente. A farmacinha era o último item que faltava para a gente concluir o nosso kit higiene tema Safari, tá bom? Nesse vídeo, a gente está fazendo o a farmacinha com os fios Guarani, tá bom? É um fio muito bom, é um fio que rende bastante, tá bom? Um fio que dá bastante estrutura para nossa peça, fica bem firminha as nossas peças. Ó, a minha tampa, gente, ela não tá com aquele palitinho de churrasco, tá? Então, só para você ver como dá firmeza na nossa peça, não vai precisar colocar o palitinho de churrasco na tampinha, tá bom? Pessoal, a nossa farmacinha ficou medindo, deixa eu medir aqui pra vocês. Ela ficou medindo, vamos lá, quase 11 centímetros, 10 centímetros e meio de altura, tá? Ficou com 19 centímetros de largura, porque ela é quadrada, né, gente? 19 centímetros de diâmetro, tá bom? Tanto aqui como aqui ficou com 19 centímetros, tá certo, gente? Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá certo? Eu vou passar aqui para vocês a lista de materiais para você fazer essa farmacinha. Pessoal, vamos falar um pouquinho dos fios, tá? Tô trabalhando aqui com os fios Guarani, tá bom? Ele é um fio residual, tá certo? Eu sempre trabalho aqui no canal com fio residual, tá bom? Tô trabalhando com 3 cores, tá? Esse aqui é o bege avelã, tá bom? Bege avelã, o branco e o amarelo claro, tá certo? Possa ser, como ele é fio residual, possa ser que ele chegue para você com uma diferença um pouquinho de tonalidade, tá bom? Então, não vai ser exatamente igual ao meu, porque eles são fios residual, tá bom? Eles têm mais ou menos, o bege avelã e o amarelo claro, eles têm quase a mesma espessura, tá? Às vezes, tem diferença de espessura dentro do novelo. Tá? Então, às vezes, eles ficam com 4 centímetros, às vezes ficam com 3. Mas a média é 4 centímetros de largura aqui, esses fios, tá bom? Esse branco, ele é um pouco mais fino. Ele tem uns 2,5 centímetros de largura, tá? Os 3 têm elastano, um pouquinho de elastano. E os 3 são tipo um cotonzinho, tá? Tipo um cotonzinho, que é o tipo do fio. Então, tô usando esses três fios aqui. Como os meus fios têm diferença de espessura, eu tô trabalhando com alguns números de agulha. Então, é importante você ter uma numeração diferenciada nas suas agulhas, tá bom? Aqui, ó, eu tô usando a 6,5, mas no vídeo eu falo pra você qual fio, qual agulha você vai usar, tá? Então, eu tô usando a 6,5. Nesse passo a passo aqui, eu não usei a 9, tá? Mas, enfim, se o teu fio for mais grosso que o meu, possa ser que você precise da 9. Mas no passo a passo de hoje, eu tô usando a 6,5 e a 5,5, tá bom? Essas duas espessuras de agulha. Um biscuit, uma agulha de tapeceiro para fazer os arremates, uma tesoura, uma fita métrica, a cola e vou precisar de 2 pedaços de couro. Um deles vai ter 8 centímetros, que é para fazer esse detalhe aqui, tá? Então, ele vai ter 8 centímetros de comprimento, tá? Ele tem 3 centímetros de largura. E o outro para fazer a alcinha da farmacinha, que ele vai ter 18 centímetros, tá? Tem 18 centímetros de comprimento, tá certo? Eu acho que é isso, gente, os materiais que a gente vai precisar. Lembrando, se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários que eu retorno para vocês, tá bom? Então, bora lá pro nosso passo a passo? Você vai colocar o fio aqui dentro, ó, e vai criar essa laçadinha aqui, ó, tá bom? Esse aqui é o nó corrediço.
Quem já acompanhou os outros vídeos do kit vai entender o que eu tô falando, tá bom? O nó corrediço é porque ele pode aumentar e ele também pode diminuir, tá bom? A gente vai trabalhar uma quantidade de 11 correntinhas, tá? Ó, 1, 2, 3, deixa eu puxar um pouquinho, 4, 5, 6, não deixa ela muito justa, ó, tá vendo que essa aqui eu deixei mais justinha, essa de baixo, ó, comparada com as outras. Pode deixar ela um pouquinho mais soltinha, tá? 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá bom? Agora, a gente vem aqui, ó, a gente ajeita o nosso trabalho, arruma, vamos conferir se eu fiz 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, isso mesmo. Agora, a gente vai vir trabalhando pontos baixos nessas correntinhas aqui. A gente vai pular a primeira correntinha, na segunda correntinha eu venho, coloco a minha agulha, pego o fio que vem do novelo, dou uma alongada, tá? Pego o fio novamente, eu esqueci de avisar, essa laçadinha é bom de deixar um pouquinho mais longa, ó, tá? Pra gente poder fazer esse ponto não ficar tão justinho. Ó, alongo e finalizo. Senão depois fica ruim de fazer o ponto aqui em cima, tá bom? Agora, eu venho nessa próxima correntinha aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, tá? Então, eu vou alongar aqui e vou finalizar. Dessa forma, ó. Vou fazer, então, um ponto baixo para cada pontinho que eu fiz das minhas correntinhas, tá bom? Sempre lembrando de alongar, tá? Vamos vir aqui pro próximo. Então, a gente vai ter um total de 10 pontos baixos, porque a gente fez 11 correntinhas, mas a gente pulou a primeira, tá bom? Então, eu vou ter um total de 10 pontos baixos. Se você vê que o ponto tá ficando muito apertado, daí você pode ou mudar a numeração de agulha ou alongar um pouquinho mais, tá? O ideal, se você tá começando no crochê, é sempre contar os pontos, tá? Porque senão possa ser que você esqueça. Eu vou mostrar pra você depois. Aqui a gente arruma, né, o nosso trabalho, ó. Então, se você arrumou e ele ficou direitinho, tá boa a tua tensão do ponto, tá? E aqui é importante sempre procurar deixar os pontos do mesmo tamanho. Não apertadinho aqui e largo aqui, porque senão vai começar o teu trabalho pequenininho e ele vai ficar assim, ó, tá? Então, o ideal é sempre procurar deixar os pontos do mesmo tamanho, tá bom? Então, aqui eu vou contar por cima do meu ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá bom? Agora, a gente vai girar o nosso trabalho. A gente tá trabalhando assim, ó, né? Agora, a gente vai passar pra lá, ó, pra cá. Vai trabalhar no avesso do nosso trabalho. Isso se chama carreira de vai e vem, tá bom? Dá uma alongadinha um pouquinho maior aqui, ó, tá? Deixa um pouquinho mais alongadinho. Vem nesse primeiro ponto aqui, ó, nesse mesmo aqui, coloca a tua agulha, puxa o fio e dá uma alongada e finaliza, tá? Então, a gente vai fazer um ponto baixo para cada pontinho que a gente fez da carreira anterior. Então, eu sempre vou ter 10 pontos baixos, tá? A gente não vai trabalhar ponto baixo centrado aqui na base, ó. Você coloca aqui, ó, tá bom? Dessa forma. Aí, você vem fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, pode me mandar mensagem, tá bom? Agora, aqui, ó, a gente tem que cuidar para não esquecer o último ponto, que é esse aqui, ó, tá bom, ó? Esse aqui. Então, a gente vem e finaliza. Alonga e finaliza o ponto. Dá uma alongadinha aqui e vamos arrumar o nosso trabalho. É sempre bom, cada carreira que você faz, arrumar, tá? Os pontinhos. Isso vai fazer o teu trabalho ficar mais uniforme, ó, dessa forma, tá bom? Agora, a gente vai para as medidas. Esse meu
essa minha farmacinha, eu quero ela com mais ou menos, no final, 18 centímetros, mais ou menos, tá? Pode ficar 17, pode ficar 19, mas é entre 18 centímetros, tá bom? Então, se você estiver trabalhando com um fio mais largo que o meu, ou mais fino, eu vou te passar as dicas aqui, como eu fiz nos outros vídeos também, tá? Então, aqui, ó, eu fiz 11 correntinhas e voltei fazendo 10 pontos baixos. Deu 14 centímetros de largura a minha peça, tá bom? Ela vai ficar com 14 centímetros de largura. Se você fez as 11 correntinhas e fez essas duas carreiras e não chegou nos 14 centímetros, você vai fazer mais correntinhas. 12, 13, sabe? Vai fazendo e vai medindo. Só que o ideal é você medir quando tiver as duas carreiras prontas, porque se você fizer a correntinha e medir, não vai ficar o tamanho certo, porque conforme a gente vai trabalhando, ele vai mudando o tamanho, tá bom? Então, o ideal é você fazer as quantidades de correntinha, faz as duas carreiras e mede. Se não chegou, desmanche e faz de novo, tá bom? Então, ó, chegou com 14 centímetros. Ah, mas não quer 18? Tudo bem, a gente vai chegar nos 18. Por quê? Agora, depois que a gente terminar a nossa base, ela ficar pronta, ó, eu fiz uma teste aqui, ó, tá? Só para explicar para vocês. Essa aqui é a minha base de teste. Então, eu fiz aqui, ó, essa mesma sequência que eu fiz aqui com vocês, eu gravei, tá bom? Então, depois que nós tivermos com essa base aqui pronta, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos ao redor, tá? Então, aí é onde ela vai chegar com os 18 centímetros mais ou menos, ó, essa aqui tá com 17, não tem problema, pode deixar 17, tá? É porque eu quero que fique mais ou menos ali com 17, 18 centímetros ou 19, não tem problema. Lembrando, pessoal, que a medida, a quantidade de pontos não vai mudar a forma que você vai fazer o passo a passo. O passo a passo vai ser exatamente igual. Se você fizer com 20 centímetros, se você fizer com 15 centímetros, independente do tamanho, da quantidade de correntinhas, o passo a passo vai ser o mesmo. Tá bom, gente? É o que eu sempre falo aqui. Então, quando você aprende a trabalhar com o fio de malha, com o crochê em fio de malha, que você entende o processo, você consegue fazer qualquer peça de qualquer tamanho, tá bom? Então, aqui, ó, não vai mudar em nada. Se você fizer, por exemplo, a mesma quantidade de correntinhas que a minha, tá? Ou se você fizer 15 correntinhas e continuar fazendo os 14 pontos baixos, tá? Então, assim, ó, sempre vai ter um ponto a menos. Se você fez 11 correntinhas, vai ter 10 pontos baixos, porque a gente pula a primeira correntinha. Se você fez 14 correntinhas, você vai ter 13 pontos baixos. E assim sucessivamente, porque a gente sempre vai pular a primeira correntinha, tá bom? Então, tá. Fez ali, mediu, deu os 14 centímetros, fechou. Se você quiser o mesmo tamanho que a minha, se você quiser um tamanho diferente, pode fazer o tamanho que você quiser. O passo a passo vai ser o mesmo, tá bom? Então, eu quero que a minha farmacinha fique com 20 centímetros. Então, você vai fazer um pouquinho mais ó, quer ver? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa carreira aqui, ó, que a gente faz na lateral, ela aumenta mais ou menos 2 centímetros de cada lado. Ó, tá vendo que aqui é a minha carreira de vai e vem, ó, tá? E essa aqui é a minha carreira de pontos baixos. Então, ela aumenta mais ou menos 2 centímetros, tá? Mais ou menos, não é uma regra. Como a gente tá trabalhando com fio residual, às vezes, o fato dele ter diferença na espessura, às vezes mudar um pouquinho, então vai mudar um pouquinho no resultado final, tá bom? Então, ó, por exemplo, aqui tinha 14 centímetros, né? Ó, exatamente igual, os 14 centímetros. Mas, se teoricamente ela aumenta 2 centímetros, aqui teria que ter 18, mas não tem, tem só 17, né? Porque teria aumentado 2. Então, ela não chega a aumentar bem 2 centímetros. Então, se você quiser a sua farmacinha de 20 centímetros, você vai fazer um pouquinho mais, por exemplo, aqui, ó, 14, ela chegando em 14 centímetros. Então, você vai fazer ela até, por exemplo, 16 centímetros, tá? Você vai fazer correntinhas, faz as duas carreirinhas aqui, até chegar em 16 centímetros. Aí, a tua farmacinha vai ter mais ou menos ali os 20 centímetros que você quer, tá bom, gente?
explicando aqui bem explicadinho para quem tá começando, porque eu gosto de ajudar. Eu precisei de ajuda no começo, então é importante eu ajudar você também, tá bom? Feito isso, chegamos ali no denominador comum com relação à medida, a gente vai continuar fazendo carreira de vai e vem. Aqui é a mesma coisa, tá? Vai virar pro lado de lá, vou dar uma alongadinha um pouquinho, deixar um pouquinho mais alongada essa primeira, vou vir aqui no primeiro ponto, vou puxar, vou alongar e finalizar. A minha ideia nunca é fazer vocês ficarem dependentes dos passo a passos, tá? A minha ideia é ensinar e você criar suas próprias peças. E você vem aqui, ó, vai fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, tá? Sabe por que eu tô falando que eu não gosto de deixar vocês dependentes? Porque às vezes a tua cliente, ela vai pedir uma farmacinha de uma medida que não é a mesma que a minha. E você não vai achar uma farmacinha na internet, um passo a passo na internet, com a mesma medida que a tua cliente pediu. Então, se você entender o crochê, o fio de malha, você vai conseguir fazer a medida que a cliente pedir, né? Então, isso que é importante, você aprender e poder produzir ali a peça que você quiser. Pronto, ó. Aí eu venho, ajeito, tá? Ó, ficou assim. Daí você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Só pra ter certeza que não esqueceu nenhum ponto. E assim você vai fazer sucessivamente. Aqui, aqui, virar, até chegar na medida que você quer. Por exemplo, a minha aqui, ó, ficou com... Tô tirando essa última carreira aqui, tá bom? Porque é a carreira de acabamento. Ficou com 13 centímetros, mais ou menos, tá? Então, eu fiz aqui pra chegar, ó, quer ver, ó? Aqui ela ficou com 18, tá vendo, ó? Aqui ela ficou com 18. Ela não ficou bem quadradinha, tá? Porque a gente tá trabalhando com fio residual, que eu já falei. E aqui ficou com 17, mas não tem problema, tá tudo bem. Pra chegar nessa medida aqui que eu fiz um total de 9 carreiras, tá? Então, eu fui fazendo carreira de vai e vem até completar 9 carreiras, com 13 centímetros, tá? Deu 13 centímetros essa base aqui. Aí, é a mesma lógica, tá? Então, se você quiser chegar, fazer uma igualzinha a minha, mas o seu fio não é igual ao meu, você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer carreira de vai e vem e vai medir. Ah, chegou nos 13 centímetros, para, tá bom? Não chegou, eu fiz as 9 carreiras e ainda não chegou na medida que eu quero, continua fazendo carreira de vai e vem. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Agora, seguindo aqui, você vai pausar o vídeo, vai fazer as carreiras até chegar na medida que você quer, depois você volta aqui pro vídeo, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, as minhas carreiras que eu quero na medida que chegue. Quando chegar, eu volto pra gente fazer, daí, então, essa carreira aqui de base, de acabamento, tá bom? Já volto. Pronto, ó, voltando aqui, terminei de fazer as minhas carreiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carreiras, tá bom? Aqui, ó, pessoal, uma dica pra vocês, tá? Se caso... Meu cachorro resolveu latir, mas enfim. Se caso o teu fio der um pouquinho de diferença de espessura, por exemplo, né? Aqui ele tava mais grosso, depois ele começou a afinar. Pra você não precisar... Se a diferença for pouca, tá, gente? Se a diferença for pouca. Pra você não precisar fazer uma emenda, você pode trocar um número de agulha. Então, por exemplo, eu comecei com 5,5, o meu fio diminuiu, eu passo por uma 6,5. Porque o tamanho da agulha vai deixar, por exemplo, uma agulha maior vai deixar o teu ponto maior, tá? Uma agulha menor vai deixar o teu ponto menor, ou mais apertadinho, tá bom? Então, uma sugestão, se a diferença não for muita, tá, gente? Se não for muita diferença. Aí você pode trocar somente a agulha. Então, aqui o fio tava mais grosso, comecei com a 5,5. Ah, o meu fio diminuiu, eu passo pra 6,5, tá bom? Feito isso, agora a gente vai fazer uma volta aqui, ó, com pontos baixos, tá? Agora aqui eu vou explicar uma coisa bem importante. Essa lateral tem que ficar igual a essa, e essa parte tem que ficar igual a essa, tá? Pra tua peça não ficar torta. Então, a gente vai girar o nosso trabalho assim, e vai começar a fazer uma carreira de pontos baixos aqui, tá bom?
Então, se eu fiz 9 carreiras de vai e vem, eu tenho que ter 9 pontos baixos aqui, tá? Independente da quantidade de carreiras que você fez. Se você fez 10, 11, 12, sempre tem que ter a mesma quantidade, tá bom? Fez 11 carreiras, faz 11 pontos baixos. Fez 12 carreiras, 12 pontos baixos, tá bom? Então, nós vamos lá, ó. A gente vai pegar essa perninha aqui do ponto e a outra perninha ali de trás. Peraí, esse é o fio. Aqui, ó. Na verdade, assim, ó, o local aonde você vai pegar não importa muito, tá? O importante é você ter a mesma quantidade de pontos baixos aqui e aqui, tá bom? Então, fiz um ponto baixo aqui, venho pro próximo, faço mais um, tá? Então, aonde você vai fazer o ponto baixo, não tem problema. Não quer dizer, não vai mudar em nada. Acho que esse ponto ficou um pouco estranho. Mas vamos lá, aqui. Aí, eu venho aqui pro próximo buraquinho, faço mais um, tá? Que nem eu falei, aonde vai ficar o ponto, não tem problema. É que como eu tô gravando, minha mão fica meio torta, né? Aqui. Aí, venho pro próximo aqui. Vou achando um espacinho pra fazer o ponto e vou fazendo o ponto, ó, tá? Aqui o importante é a quantidade de ponto. Agora sim, tá? A quantidade de ponto vai importar. Vai ter que ser correspondente à quantidade de carreiras que você fez, tá? Então, vem fazendo ponto baixo aqui. Aqui. Lá no porta-fraldas, eu expliquei isso bem explicadinho também. Mas, se você tá aqui na farmacinha e ainda não viu o porta-fraldas, então, eu vou ensinar você aqui também. Tá bom? Vou contar quantos pontos deu. Deixa eu arrumar bem esses pontos. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos bem certinho aqui na última carreira, tá? Agora, a gente vai fazer a curvinha. Aí, eu devia ter... Peraí. Eu gosto de arrematar esse aqui não gosto de arrematar pra cá, ó. Eu gosto de arrematar pro lado do sentido da onde ele veio, sabe? Então, eu vou desmanchar aqui. E já vou aproveitar pra arrematar. Porque se eu arrematar pra cá, ó, ele vai ficar o lado oposto dos pontos. Então, eu gosto de arrematar pra cá. É só questão minha mesmo, tá, gente? Não quer dizer que você precise arrematar pro mesmo lado aí que eu... Vou voltar a fazer os pontos aqui. Aqui. Deixa eu ver se tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui. Não tem problema se os pontos não ficarem retinhos, tá? Na verdade, no final, eles não vão aparecer. Agora, aqui, ó, a gente vai precisar fazer o cantinho, tá? Esse cantinho, nós vamos fazer da seguinte forma. Ó, vão ser 3 pontos dentro do mesmo pontinho de base, desse pontinho aqui, ó. Tá? Se você quiser, você pode fazer na correntinha. Também aqui não vai importar o local, tá bom? Ó, pode fazer na correntinha, não tem problema. Nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos fazer um ponto baixo. Opa, um ponto baixo. Procura fazer esse ponto baixo na mesma direção que essa carreira aqui, tá? Na mesma direção que essa carreira. Agora, você vai fazer uma correntinha. Vai laçar o fio na agulha, vai vir no mesmo lugar. E agora, você vai fazer esse pontinho mais na diagonal, tá bom? Ó, alonga. A gente tá com 3 laçadinhas na agulha. A gente vai pegar o fio do novelo e vai tirar essas 3 laçadinhas, tá bom? Ó, todas de uma vez. Tirei uma, tirei 2, tirei 3, tá bom? Agora, eu vou fazer mais uma correntinha.
E no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Mas agora, eu vou fazer esse ponto baixo nessa direção aqui, tá? Então, eu venho nessa direção aqui. E faço um ponto baixo. E aí, fica dessa forma aqui, ó. Tá bom? Essa fica a nossa quina. Agora, eu venho fazer um ponto baixo para cada pontinho que a gente fez na base aqui, tá? Então, eu venho correndo um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Aqui também é importante a gente ter a mesma quantidade de pontos baixos dessa lateral aqui, tá bom? Um ponto baixo. Vem fazendo. Um ponto baixo. Não tem problema, a gente já vai arrumar essa quina aqui, tá bom? Um ponto baixo. Aqui. Ó. Se você ajeitou, seu trabalho continua torto, é porque tá muito apertado os pontos. Então, ó, tá vendo que eu arrumei o meu? Puxei esse fiozinho aqui do começo e ele ficou no lugar, tá vendo? Se o seu trabalho você arruma e ele não fica, ele continua assim, ó, porque tá muito apertado os pontos, tá bom? Então, tem que deixar um pouquinho mais apertado, mais solto, tá? Agora, a gente vai vir aqui, ó, pra essa quininha aqui. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nesse lado aqui, então, a gente vai fazer aqui, tá? Então, eu venho nesse último ponto aqui, ó, vou fazer um ponto baixo nessa mesma direção dessa carreira, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou laçar o meu fio na agulha, vou vir no mesmo lugar, vou pegar o fio do novelo. Fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Vou laçar o meu fio e vou tirar as 3 laçadinhas. 1, 2, 3. Isso aqui é um meio ponto alto, tá? Laço e faço uma correntinha. Venho no mesmo lugar e agora eu vou procurar fazer esse ponto nessa carreira aqui, ó, tá? No mesmo lugar. Mas é a posição do ponto que eu deixo, tá vendo? Ó, eu deixo ele nessa posição aqui. Eu não deixo mais o meu trabalho assim, eu deixo o meu trabalho assim, tá bom? Venho e faço um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nessa lateral, a gente vai fazer nessa lateral, tá? Então, eu venho, vou fazer a mesma quantidade de pontos. Tá? Então, vamos supor que eu tinha, quantas carreiras eu tinha, quantos pontos eu fiz aqui? Eu fiz 9, mas contando com esse aqui da ponta, tem 10, né? Quer ver, ó? Deixa eu contar pra vocês aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá vendo? Antes do meio ponto alto, eu tenho 10 pontos baixos, tá? Então, aqui nessa lateral aqui, eu vou ter 10 pontos baixos também, tá bom? Era 9, mas por causa da quina ficou 10, tá? Então, eu venho fazendo aqui, ó, vou correndo, correndo não, né, gente? Vou vindo, fazendo um ponto baixo, faz com calma, não precisa ter pressa, tá? Um ponto baixo pra cada pontinho, pra cada carreira que eu fiz aqui da minha lateral. Vamos lá. Então, a gente tem que ter um total de 10 pontos baixos antes do meio ponto alto, né? A gente tem que lembrar que a gente vai ter o meio ponto alto ali na esquininha, tá? Então, vamos ver quantos pontos eu tenho aqui. Então, eu tenho, aqui tá o meu meio ponto alto. Tá vendo que tem uma partezinha aqui, ó, diferente do ponto, ó? Então, a gente consegue identificar o meio ponto alto. Então, eu venho pro ladinho e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, eu venho pra minha quina aqui, ó, pro meu último ponto baixo e faço mais um, tá bom? Que agora é onde a gente vai fazer a quininha, a esquininha, tá? Então, venho aqui e faço um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha.
laço, deixa eu só arrumar esse fio, né? Eu sempre falo pra vocês, estica esse fio pra ele ficar mais macio, ficar mais bonito. Tá vindo o fio do novelo e ele tá vindo amassadinho. Ó, ele vem todo assim, ó, retinho, ó. Tá vendo? Aí, quando eu estico, ele enrola, olha que bonitinho que fica. Ele, assim do novelo, ele fica seco. Se a gente estica, ele fica mais bonito, tá bom? Agora, eu venho aqui, ó, então eu fiz a correntinha. Agora, eu venho aqui, laço o meu fio, venho no mesmo lugar, só que agora com o meu trabalho na diagonal, tá? Desenrolo aqui o meu fio também, alongo. Tô com 3 laçadinhas. Parece que eu peguei meio errado aqui, peraí. Laço, venho no mesmo lugar, pego o meu fio, opa, alongo. E agora, eu vou tirar as 3 laçadinhas. 1, 2, 3. Laço, faço uma correntinha, venho no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo. Só que agora, esse nessa carreira aqui. Tá? Ó, e aqui eu vou ajeitando e a minha basezinha vai ficando pronta. Ó, tá? Dessa forma aqui. Agora, a gente tá na última parte aqui, dos pontos baixos. Agora, essa carreira aqui precisa ter a mesma quantidade que essa, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, pros meus 2 meio ponto alto, aqui, ó, tá vendo que ele fica inclinadinho, essa partezinha? Então, eu sei que esse é o meio ponto alto, ó. Então, eu vou contar, depois do meio ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, eu tenho 10 pontos baixos aqui. Vou ter que ter 10 pontos baixos aqui, tá bom? Então, eu venho preciso desenrolar o meu fio aqui, que tá me incomodando, gente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora, chegou a parte da quininha, tá? Da nossa quina, da nossa esquina, da nossa quina. Ó, então, chegou aqui, ó, nosso último ponto baixo, tá? Então, é aqui que a gente vai fazer a nossa curvinha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente precisa de mais um pra completar o 10, né? Então, eu venho aqui, ó, nessa partezinha do ponto aqui, vou fazer o meu último ponto baixo. Agora, eu vou fazer a nossa esquininha. Uma correntinha, laça o fio. Peraí, gente, paciência, que eu não desenrolei ele. Laça o fio, vem no mesmo lugar, pega o fio do novelo, alonga, tira as 3 laçadinhas, faz uma correntinha, e aí, aqui já começa a nossa outra carreira aqui, ó. Tá vendo? Esse foi o nosso primeiro ponto baixo dessa carreira de acabamento, tá bom? Agora, aqui, ó, a gente vai finalizar da seguinte forma, ó. Então, confere, ajusta, tá bom? Antes de cortar o fio, no novelo, dá uma conferida, vê se você fez as quantidades certinhas, tanto aqui como aqui, tá? Então, é importante sempre revisar, arrumar os pontos, ver se ficou bom o teu trabalho, se ele não tá torto, antes de cortar o fio. Porque se precisar, você desmancha e faz de novo. Se não ficou bom, se não ficou bonito, né? Se não ficou paradinho, tá certo, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu acho que ficou bom, tá? Então, agora aqui, ó, eu vou cortar esse fio que vem do novelo, pra gente arrematar. Então, eu venho aqui, ó, corto o fio que vem do novelo, tá? Vou puxar esse fiozinho todo pra fora, dessa forma. Agora, aqui, ó,
a gente vai substituir essa partezinha desse ponto aqui, ó, tá bom? Porque esse ponto aqui, ó, ele serve aqui, tá? Então, ele vai ficar nesse montante aqui, a contagem. Se eu não esconder essa partezinha de cima, eu vou ficar com um ponto a mais aqui, ó. Se eu fizer aqui, por exemplo, tá? Então, eu preciso substituir esse ponto, senão vai ficar mais pontos aqui do que aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Pega a tua agulha de tapeceiro, ou pode ser uma agulha mais fina também, tanto faz, como você se sentir mais confortável. Você vai pegar o fio que vem do novelo, aliás, a agulha de tapeceiro. Aqui, ó, a gente tem nosso primeiro ponto, a gente vai substituir ele. Então, eu venho aqui, ó, exatamente onde ele tá passando, tá vendo, ó? Exatamente onde ele tá passando. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai passar pra lá, opa. A gente vai passar pra lá, tá, ó, dessa forma. Eu venho aqui do mesmo lado, do mesmo lugar que ele tá saindo aqui, ó, e vou passar esse fio pra lá. Quer ver como é que vai ficar? Ó. Então, eu substituí a partezinha de cima aqui, tá vendo? Então, eu venho, dou uma ajustadinha pra ele ficar mais ou menos do mesmo tamanho dos outros pontos, ó. Tá vendo aqui em cima, ó? Ele vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho. E aí, a gente substitui. Agora, aqui, ó, a gente vai passar por dentro dessas laçadinhas do meio ponto alto. Deixa eu ver se tá pegando a câmera aqui. Aqui. Ó. A gente pega essa laçadinha aqui e essa laçadinha aqui, de baixo. Essas duas laçadinhas, tá? E vai puxar esse fio lá pra cá. Só um pouquinho, gente. Pronto, consegui passar, gente. Ó, aí passou por esses dois fiozinhos. Agora, a gente vai esconder esse fio por alguns pontos aqui, ó. Tá? Vai passando e vai escondendo. Esse fio hoje não tá brincando comigo. Acho que a minha mão tá lisa. Respira. Com calma. Tenta várias formas. E vai passando. Aí, tá? Você pode vir por algum pontinho aqui e dar um nozinho, tá? Só pra dar uma firmeza aqui no nosso trabalho. Então, eu venho, ó, crio uma laçadinha aqui, tá vendo? Passo meu fio por dentro, dou uma apertada e continuo a esconder esse fio. Passa por dentro de alguns pontos e vai puxando e vai escondendo. Tem horas que ele engancha e não quer passar de jeito nenhum. Vou passar um por um, né? Mais fácil. Pronto. Passei um. Passei mais um. Deixa eu ver se tá aparecendo na câmera. Tá. E assim a gente vai escondendo, tá? Dessa forma. Depois que você escondeu por uma boa parte, aí você vai cortar o excesso. Tá? Vou terminar de esconder o meu aqui e já volto pra gente continuar, tá bom? Pronto, gente, base finalizada. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Aqui, ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Como eu expliquei lá no porta-fraldas, tá? A gente vai colocar um detalhezinho em couro depois, lá em cima, quando a gente finalizar. Então, pra gente não precisar fazer o fechamento invisível, a gente já vai começar a nossa carreira aqui no meinho, aonde eu quero que finalize a minha peça. Vamos supor, agora a gente vai começar a subir as carreiras de lateral do nosso trabalho. E eu quero que a minha carreira termine aqui, por exemplo, tá? Que finalize o meu trabalho aqui. Então, eu vou escolher o meinho, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Vou escolher o meio, o lado, independente aonde você quiser, tá bom? O nosso trabalho agora tá zerado.
Então, a gente vai começar a carreira aonde você quiser. Você pode começar onde você quiser, tá bom? Então, eu vou escolher aqui, ó, esse lado aqui, mais ou menos no meio, tá? Aí, eu venho aqui, ó, com o meu fio do novelo, vou deixar um pedaço para remate, um pouquinho maior, porque a gente vai usar ele para arrematar, para fazer o último ponto aqui, pra gente continuar a partir daqui já, tá bom? Então, eu venho, vou começar aqui, ó. Vou pegar o meu fio, vou passar lá pra frente, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? A gente vai trabalhar nessas laçadinhas aqui, ó. Então, eu já venho pro próximo ponto. Vou pegar o meu fio do novelo e vou tirar aqui, tudo de uma vez, tá? Ó, vou fazer de novo. Vem aqui, ó, pro meu próximo ponto, pego o fio do novelo e tiro. Esse é o ponto baixíssimo, tá? Vem aqui pro próximo, puxo e tiro. Dessa forma. Procura sempre deixar os pontos do mesmo tamanho, tá? Esses pontos baixíssimos sempre do mesmo tamanho. Esse aqui ficou um pouquinho menor. Então, eu venho, alongo, venho pro próximo e tiro, tá? Alongo. Então, eu vou fazendo isso por toda a minha carreira. Inclusive nas correntinhas, tá, gente? Ó, cada vezinho desse é um ponto baixíssimo. Ó, tô aqui no meu meio ponto alto. Venho aqui, ó, aqui em cima, no vezinho de cima, puxo e alongo, tá? Ó, venho pro próximo, essa aqui é a correntinha. Venho, puxo. E aí, dessa forma. Venho fazendo, ó, aqui tem outro. Cada vezinho desse que tem aqui em cima é um ponto baixíssimo que eu tenho que fazer, tá bom? Vou seguir fazendo essa minha carreira de pontos baixíssimos por toda a minha volta. Quando chegar aqui no último, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, tô aqui no meu último ponto baixo, tá vendo, ó? E agora, em vez de eu pegar o fio do novelo pra fazer esse ponto, eu vou pegar esse fiozinho do arremate, que a gente deixou pra arrematar. Então, eu venho no meu último ponto baixo, pego o fio que a gente deixou pra arrematar, puxo, faço o ponto baixíssimo, tá? E aí, eu vou puxar esse fio todo pra fora, ó, pra frente, dessa forma, tá bom? Assim, a gente já deixa o nosso fio aqui, ó, pra começar a próxima carreira, a carreira de subida, tá? E aí, eu venho com uma agulha mais fina, ou tapeceiro, e vou fazer um ponto baixíssimo falso aqui. Venho no meu primeiro ponto baixíssimo, que é esse aqui, ó, pego as duas laçadinhas dele, passo esse fio pra cá, venho aonde tá saindo o meu fio, ó, daqui tá saindo meu fio, passo lá pra trás. Dessa forma. E aí, a gente fez um ponto baixíssimo falso. Deixa eu arrumar aqui. Que eu peguei no lugar errado. Tá vendo que eu escondi a parte de cima do ponto ali? Vamos voltar, ver se eu consigo consertar. Peraí. Ó, peguei no lugar errado, tá vendo, ó? Aí, eu escondi o ponto. Peraí. Ó, essa laçadinha e essa laçadinha. Eu tinha pego aqui embaixo. Agora sim, ó. Passo ali onde tá saindo o meu fio, passo lá pra trás. Aqui. E aí, assim, a gente finaliza a nossa carreira de pontos baixíssimos, tá? Depois, a gente vem ajeitando aqui as quinas, tudo bem certinho. Agora, a gente vai virar o nosso trabalho do avesso, vai começar a trabalhar nessas carreiras aqui, ó, tá? Vamos começar agora a subir as carreiras de parede do nosso trabalho, tá bom? Esse fiozinho a gente pode deixar para arrematar. Aqui, como eu já ensinei nos outros vídeos, pra gente dar estrutura para nossa primeira carreira, é sempre bom a gente deixar um pedaço do fio aqui, ó, pra dar mais estrutura para a primeira carreira, ficar mais firminha a primeira carreira, tá? Então, a gente vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó, e vem aqui. Faz exatamente isso, tá? E você vai começar a carreira a partir desse pedacinho aqui, ó. Então, você vai pegar, vai começar aqui, ó. Esse fio a gente deixa para arrematar também. E aí,
a gente vem nesse primeiro ponto aqui, ó, esse aqui a gente vai arrematar pro lado de cá, tá bom? Vem nessa laçadinha aqui, ó, a gente vai trabalhar nessas laçadinhas do ponto aqui, tá vendo, ó? Nessa, deixa eu ver se tá pegando a câmera. Tá, né? Então, a gente vem nessa, ó, nessas duas laçadinhas aqui, tá vendo? Sempre nessas laçadinhas que ficaram aqui, ó. Essas daqui, ó, tá? Então, eu venho nessa primeira laçadinha, da onde eu marquei ali, ó, esse fio que a gente deixou sobrando pra cá e esse fiozinho pra cá, tá? E pega o teu fio a partir da onde você marcou ali pra deixar essa sobrinha pra arrematar, tá bom? Pega o fio que vem do novelo, puxa pra frente, alonga, deixa esses fiozinhos assim, não tem problema, tá bom? Ó, e você vai fazer uma alonga, né? E você vai fazer uma correntinha. Esse aqui, ó, vai ser o teu primeiro ponto da carreira. Esse é o primeiro ponto da carreira, tá? E agora, deixa eu ver se eu passei certo, acho que eu passei errado aqui, peraí. É pra cá, esse aqui é pra cá. Deixa eu ver, ixi, já me perdi aqui, peraí, só um pouquinho, pessoal. Aqui, aqui. Deixa eu só ver aqui, aqui. Isso. Então, aqui. Venho aqui, pego o fio do novelo, puxo pra frente, faço uma correntinha. Esse é o meu primeiro ponto. Então, agora aqui, ó, eu vou deixar esse fiozinho aqui pra dar uma estrutura pra minha primeira carreira. Se você não quiser fazer, não tem problema, tá? Pode deixar sem nada. Então, eu vou pegar as duas laçadinhas aqui, ó, uma, duas, e já passo esse por cima. Venho pra cá, alongo, ó, só cuida pra não alongar muito e finalizo o ponto. Aqui tá o meu segundo ponto da minha carreira, tá? Então, eu vou fazer isso por toda a minha volta. Um ponto baixo pra cada pontinho de base, tá? Procura alongar todos do mesmo tamanho. Olha, vê, faz os pontos, né? Vê se tá ficando do mesmo tamanho, tá bom? Ó, avalia, se não ficou, desmanche e faz de novo, tá bom? E é isso, gente. Eu vou fazer toda essa minha carreira aqui, ó, sempre arrematando por dentro isso aqui, tá? Deixando por dentro, tá certo, gente? E aí, quando eu finalizar, quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, tô terminando aqui a minha carreira. Deixa eu ver se tá aparecendo na câmera, peraí. Tá aparecendo na câmera aqui. Tô terminando aqui a minha carreira, tá? Ó, aqui falta o último ponto baixo, tá vendo? Aqui o último ponto baixo. Então, eu venho aqui, ó, nesse último ponto baixo, pego o meu fio do novelo, puxo pra frente, alongo e finalizo. Dessa forma. Agora, eu venho aqui, ó, e vou arrumar a minha carreira, tá? Então, eu dou uma esticadinha nos pontos, dou uma arrumadinha nela, tá bom? Vou arrumando dessa forma, ó. Deixando bem bonitinha a minha carreira anterior, pra que a minha próxima carreira fique bem ajeitadinha, tá? Então, vou dar uma olhadinha, ver se ficou bom. Se não ficou bom, eu desmancho, faço de novo. Se os pontos ficaram muito diferentes um do outro, tá? Pronto, feito isso, agora a gente vai fazer o fechamento. Aqui, ó, tá o meu primeiro ponto baixo da carreira, que é esse Vzinho. Só que esse ponto baixo aqui, ele não tem a partezinha de cima. É essa parte que nós vamos fazer agora, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, nesse segundo ponto baixo, vou passar minha agulha por essas duas laçadinhas aqui de cima. Pego o meu fio, passo lá pra trás, dou uma diminuída, tá? Deixo esse fiozinho esperando. Agora, a gente vai trabalhar ponto baixo centrado, tá bom? Então, eu vou olhar aqui, ó, como é que eu acho o centro do meu ponto. Eu tenho duas partezinhas nesse ponto, ó, tenho esse e esse. Então, eu vou colocar minha agulha bem no meio, tá? Esse é o primeiro ponto baixo. Aqui atrás, ó, eu tenho que sair com essa parte pra cá, essa parte pra cá e essa partezinha aqui de cima. Então, a minha agulha tá bem no centro do ponto, tá bom?
Deixo a minha laçadinha ali, pego o meu fio do novelo e puxo lá pra frente. Alongo, encaixo essa laçadinha na minha agulha, ó. Pego o meu fio do novelo e puxo, e puxo pra frente, ó, dessa forma, tá? Então, esse aqui é o meu primeiro ponto da carreira. Agora, eu venho pro próximo ponto e trabalho ponto baixo centrado. Agora, a gente sempre vai trabalhar ponto baixo centrado, tá bom? Então, eu olho, aqui tem um Vzinho, aqui tem outro. Vou encaixar minha agulha ali no meio, bem aqui no meio, ó, tá bom? Aqui do outro lado, tem que sair exatamente igual o outro, ó. Uma parte pra cá e uma em cima, tá bom? Então, eu vou fazer isso por toda a minha carreira, alongo e finalizo, tá bom? Então, cada pontinho baixo, eu venho e faço mais um ponto baixo centrado. Ponto baixo em cima de ponto baixo, dessa forma aqui, ó. Tá bom, gente? Vou fazer isso por toda a minha volta, ó. Por toda a minha volta. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, tô voltando aqui, tá? Já no final da minha carreira. Vou arrumar os meus pontos. Vou ver se a minha carreira ficou bonita. Se não ficou muito apertado, se não ficou muito frouxo. Vou dando uma olhadinha aqui nos pontos, ó, tá? Vou avaliando se não ficou muito diferente uma carreira da outra. Tá bom? Isso faz parte do processo de confecção, tá bom? Da nossa peça. Aí, eu vou avaliando aqui, ó, olho aqui, dou uma olhadinha aqui. Tá bom, gente? Ó. Tá bom, vou manter assim. Agora, a gente vai trocar de cor. A troca de cor é a mesma coisa, como se a gente estivesse continuando com o marrom, tá bom? Eu vou pro branco, eu vou passar pro fio branco, só que como o meu fio branco, ele é mais fino, eu vou trocar de agulha, tá? Eu vou trabalhar com a 6,5, pra ela deixar o meu ponto um pouco maior, tá bom? E aqui eu vou fazer o mesmo esqueminha do fio que a gente fez na primeira carreira. Então, para dar uma estrutura, eu vou deixar um pedaço de fio aqui, aqui, ó, pra gente dar uma crescida ainda mais nesse ponto. Como o fio é menor, né? Então, eu vou começar a partir daqui, tá bom? Mas vamos lá, aqui eu tô finalizando aqui, então, eu venho no meu primeiro ponto, aliás, no meu segundo ponto, ó, no Vzinho do meu segundo ponto aqui, ó, esse é o primeiro. Então, eu venho no segundo Vzinho aqui, vou passar meu fio lá pra trás, dessa forma, e vou deixar ele esperando lá, tá bom? Dessa forma aqui. Vou vir aqui, ó, aqui o fio do marrom a gente já pode cortar, o fio que vem do novelo, tá bom? Dessa forma. Já posso tirar ele daqui, agora eu fico só com o branco. Venho aqui, ó, no centro do meu ponto, exatamente como a gente fez antes, passo a minha agulha lá pra trás, só que agora, em vez de eu pegar o marrom, eu vou pegar o branco, tá bom? Fio branco. Deixa eu medir de novo aqui, que eu já me perdi. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu vou começar a partir daqui. Vou pegar o meu fio que vem do novelo e vou puxar lá pra frente. Dessa forma, tá? Alongo e já posso pegar o fio que eu vou correr com ele, né? Posso passar aqui por cima. Ó, deixei esse pedaço aqui, ó. Então, eu posso passar ele por cima. Já prendo aqui, ó. Pego o fio branco agora e puxo lá pra frente. Então, esse aqui vai ser o meu primeiro ponto da minha carreira na cor branca, tá bom? Esse fiozinho não precisa dar nó, porque ele ficou amarrado aqui, ó, tá? E aí, eu vou arrematar ele pro lado de cá. E o branco, eu vou passando esse pedaço aqui, ó, por cima, conforme eu for fazendo os pontos, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, e sigo fazendo da mesma maneira, tá bom? Alongo, puxo e faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer dessa mesma forma 2 carreiras branca. Tá certo, gente? Então, vai ficar assim, ó, 2 carreiras marrom, 2 carreiras branca e 2 carreiras amarela, tá?
se o teu fio for diferente do meu, mais fino ou mais grosso, você vai fazer a jogada de cor como você achar melhor, tá certo, gente? Aqui, a gente vai chegar num total de 10 centímetros, se eu não me engano. Deixa eu pegar a minha outra peça lá que eu já vou afirmar pra vocês, peraí. Isso mesmo, pessoal, vou ficar com um total de 10 centímetros de altura, tá bom? E aí, você pode fazer a jogada de cor como você quiser. Três marrom, um branco e 3 amarelo, tá bom? Ou igual o meu, de 2 em 2, duas cores, tá certo, gente? Então, eu vou fazer aqui, ó, mas é exatamente o mesmo processo, tá? Quando eu for trocar a cor amarela, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora. Então, eu vou fazer fiz as duas marrom, vou fazer duas branca e duas amarela, tá? Quando eu terminar as duas amarelas, eu volto aqui pra gente fazer a nossa carreira de acabamento, tá bom? Pronto, pessoal, ó, tô chegando aqui no finalzinho da minha última carreira, tá bom? E aí, dou aquela ajeitada básica no trabalho, né? Dou uma arrumada aqui, ó. Tá ficando assim. Olha que coisa mais linda, gente. Muito lindo. Ainda falta um ponto baixo aqui, ó. Tá? Agora, eu vou fazer esse último ponto baixo. Deixa eu fazer aqui, peraí. E a gente vai começar a fazer a nossa carreira de finalização, tá? A gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Sair da câmera aqui. Se você não vai fazer, por exemplo, se o teu trabalho não chegou... Esqueci de cortar o pedaço aqui, peraí, gente. Eu vou cortar o pedacinho do couro, já volto. Pronto, voltei aqui, ó. Se você não for usar essa partezinha de corinho aqui pra tampar, ó, porque agora a gente vai fazer um fechamento aqui, ó. Daí, não precisa ser o fechamento invisível, porque o pedacinho de couro vai ficar bem em cima, tá vendo? Se você não vai usar esse pedacinho de couro, você precisa fazer o fechamento invisível, que é como? Corta esse pedaço aqui, tá? Faz a partezinha do ponto aqui, igual a gente fez aqui na base. Faz a partezinha de cima do ponto, arremata e começa uma carreira de pontos baixíssimos, tá bom? Em qualquer lugar você pode começar a carreira de pontos baixíssimos, tá? Vamos lá, então. Aqui, ó, a gente vai fazer o fechamento normal, igual a gente estava fazendo antes. Vem aqui, ó. Passa esse fiozinho pra lá. Só que agora, em vez de a gente fazer o ponto baixo centrado, aqui, a gente vai pegar nessa laçadinha que formou aqui, ó. Tá bom? E agora, a gente vai enganchar o fio aqui, ó. Dessa forma. Tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, vai puxar o fio do novelo pra frente. Dá uma alongadinha aqui. Dá uma alongada, tá? E aí, a gente vai fazer um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. Não é mais ponto baixo centrado. Agora, a gente vai pegar as laçadinhas de cima do ponto, tá? Então, eu venho aqui, alongo e tiro de uma vez. Dessa forma. Aqui, você vai cuidar para deixar a mesma distância, tá? Dos pontos baixíssimos, no mesmo tamanho, tá bom? E aqui, eu vou fazendo. Vou fazer essa minha carreira de pontos baixíssimos por toda a minha volta. Quando eu chegar aqui, ó, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, tô chegando aqui no final e aqui tem meu último ponto baixíssimo, então, eu venho e faço esse último ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou alongar o meu fio aqui, vou cortar o fio que vem do novelo, vou puxar esse fio todo pra fora. Tá? E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo falso aqui. Exatamente como a gente fez lá na base, tá? Ó, venho aqui nessa primeira laçadinha. Deixa eu só ajustar isso aqui. Eu venho aqui, passo nas duas laçadinhas, ó. Venho daqui onde tá saindo meu fio, passo lá pra trás. E vou arrematar esse último ponto aqui, tá? O arremate eu não preciso gravar, vocês já viram como que faz, tá bom? Vou arrematar aqui e já volto. Ó, pronto. Arremate feito e a nossa farmacinha tá quase pronta, tá, gente? Eu ia gravar agora a parte onde a gente cola aqui o detalhe do couro.
Só que vamos fazer primeiro a tampinha, pra gente não ficar mexendo com cola duas vezes, né? Meio chatinha a parte da cola. Então, a gente vai agora passar pro passo a passo da tampinha da nossa farmacinha. Se você não for fazer a tampa, você já pode passar o vídeo pra frente já para a parte onde a gente cola os detalhes, tá bom? Vamos lá, então, fazer a tampinha da nossa farmacinha. Pessoal, aqui, ó, pra fazer a tampa da farmacinha, a gente vai fazer da seguinte forma, tá? A gente vai começar fazendo uma correntinha. E aí, a gente vai fazer... peraí que não desenrolou aqui direito. Vou fazer o nó corrediço, ó, o nó corrediço, tá? A gente vai fazer igual a gente fez lá na base, carreira de vai e vem. Aqui, ó, como o nosso fio é mais grosso, esse amarelo, do que o marrom, não dá pra usar o mesmo passo a passo, tá? Então, a gente vai ter que fazer e medir, tá bom? Então, eu venho, vou fazer aqui uma quantidade de correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver. Agora, eu tenho que fazer... deixa eu ver aqui... Eu acho que as 8 dá. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Aqui é na tentativa de acerto e erro, tá, gente? Eu acho que esse fio tá muito grosso pra essa agulha. Vou mudar pra 6. Pra 6,5. Vamos lá. Ele engrossou o fio amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele engrossou. Depois que eu cortei aqui, ó, tinha uma emenda. E aí, nessa emenda, ele começou a engrossar. Vou voltar aqui fazendo um ponto baixo, exatamente como a gente fez ali na base, tá? Um ponto baixo para cada pontinho, para cada correntinha que a gente fez, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai ter 7 pontos baixos nessa carreira, porque eu fiz 8 correntinhas. Só que aqui a gente vai fazer e vai medir, tá bom? Vai fazer e vai medir. Vamos lá. Deixa eu arrumar. Lembrando que a gente ainda vai passar uma carreira ao redor dessa basezinha aqui, tá? Vamos virar aqui, vou fazer mais uma carreira. O bom é sempre fazer 2 carreiras, tá, gente? Então, eu volto fazendo um ponto baixo para cada pontinho da carreira anterior. Então, eu vou ter 7 pontos baixos de novo, sempre 7 pontos baixos. Eu tô fazendo junto com vocês, tá, gente? Eu não fiz o teste. Eu não fiz ó, pegar aqui o último ponto, tá? Eu não fiz uma tampinha antes, tá? Então, eu tô fazendo a tampinha agora junto com vocês, fazendo e gravando. Então, eu venho aqui, ajeito, tá? E aqui, ó, vai ter que caber, tá vendo que ficou pequena? Vai ter que caber dentro desse quadrado, tá? Porque depois eu vou fazer uma carreira de pontos baixos em volta, e aí ela vai suprir essa necessidade, ó. Tá vendo? Daí, aqui vem uma carreira de pontos baixos, que é o que vai chegar aonde tá aqui essa partezinha aqui da peça, tá? Então, eu vou desmanchar e vou fazer mais 2. Então, ao invés de fazer 8, eu vou fazer 10. 10 correntinhas. E aí, você faz da mesma forma aí na sua casa, tá? Então, vai fazendo e vai medindo. 8... Foi 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou fazer 11. Pra ter 2 pontos a mais. Ali a gente tinha 7, então agora eu vou ter 9. Tá? Então, fiz 11 correntinhas. Aliás, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tinha 7 pontos, né? Então, eu tenho que ter 9. Então, é 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Então, eu vou ter 9 pontos baixos, tá? 2 a mais do que eu tinha antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos arrumar aqui. Ó, já meio que dá pra ver que ficou certinho agora. Então, viro o meu trabalho e vou voltar fazendo 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá enrolando meu fio. 6, 7, 8. Opa. 9. Então, vamos lá. Ajeitamos, arrumamos. Feito, ó, tá? Coube bem certinho aqui, ó. Aqui, é esse o teste que você tem que fazer na sua casa. Aqui, ó, tá? Ele tem que caber aqui dentro. Não pode ficar tanta diferença assim, ó, tá? Tem que juntar aqui e juntar aqui, ó. Coube bem dentro aqui, tá? Então, você vai fazer esse teste na sua casa. Agora, com relação à quantidade de carreiras de ida e volta, você vai fazer a mesma coisa. Vai fazendo carreiras de ida e volta até você completar aqui esse espaço, tá? Então, tem que caber aqui dentro a sua tampinha, tá bom? Vou fazer as minhas carreiras aqui e eu volto pra gente ver quantas carreiras eu fiz. Pronto, ó, pessoal, fiz aqui as minhas carreiras de vai e vem, tá? Ela ficou assim, ó, sobrou um pouquinho, tá, ó, sobrou um pouquinho de cada lado. Não tem problema, tá? Eu vou fazer a carreira de acabamento agora. E aí, se não der, a gente vai ter que desmanchar e fazer de novo, tá bom? Vou ter que ou mudar o número da agulha ou diminuir a quantidade de pontos aqui. Agora aqui, ó, essa parte você já sabe, é da mesma forma que a gente fez ali na base, tá bom? Então, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto da carreira, vou fazer pontos baixos, tá? Exatamente como a gente fez lá na base. Então, eu vou fazer ponto baixo aqui, vou fazer aquele ponto baixo, meio ponto alto e ponto baixo, todas as laterais, igualzinho a gente fez na base, tá, gente? Se você tiver com dúvida, volta lá na base e assiste o vídeo novamente, tá bom? Não vou gravar, senão vai ficar muito longo e é o mesmo passo a passo que a gente fez lá, tá bom? Um ponto baixo, um meio ponto alto e mais um ponto baixo. Pontos baixos, aqui a mesma coisa. Lembrando das correntinhas, tá? Um ponto baixo, uma correntinha, um meio ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo. E aí, as quantidades têm que ser sempre as mesmas. Aqui tem que ser a mesma que aqui e aqui tem que ser a mesma que aqui, tá bom? Para elas ficarem do mesmo tamanho. Vou fazer aqui essa parte, e aí, tem também a carreira de pontos baixíssimos, mas eu volto aqui, tá bom? Pra gente fazer a carreira de pontos baixíssimos juntos, já volto. Pronto, pessoal, ó, tô chegando aqui no finalzinho já da minha tampinha, tá? Deixa eu explicar pra vocês. Eu mudei a numeração da agulha de novo, tá? Eu voltei pra 5,5, pra ela ficar mais durinha, pra minha tampinha ficar mais firme, tá bom? Então, eu tava com a 6,5, só que a tampinha tava ficando mais molinha. E aí, eu peguei, então, mudei pra 5,5, tá bom? Mudei pra minha agulha 5,5, tá? Só pra explicar pra vocês. Agora, aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá na base. Então, vai cortar o fio do novelo, tá? Já
O meu fio já tá acabando já. Então, eu vou puxar tudo aqui pra fora, tá bom? Vou fazer esse arremate aqui, escondendo, então, o primeiro ponto. Ah, esqueci de avisar. Antes de vocês finalizar, vocês medem aqui a sua tampinha, tá bom? Mede pra ver se ela ficou certinho, ó, essa aqui ficou bem certinho, tive que fazer uma emenda ali. Então, essa daqui ficou bem certinha, não dá pra ver no vídeo aqui, mas ela ficou bem certinha aqui pra mim, tá bom? Então, antes de você cortar o fio e fazer os arremates, você mede ali na sua farmacinha pra ver se coube, tá bom? E aí, agora, a gente vai fazer aquele fechamento invisível, tá? Deixa eu cortar esse pedaço de fio aqui. Vou vir aqui esconder o meu primeiro ponto, né? O meu primeiro ponto da carreira. Vou esconder ele, porque senão vai acabar somando. Vou vir aqui, ó, vou esconder. Então, vou passar bem por onde ele tá passando, eu vou passar o meu fio aqui de novo, tá? Vou vir aqui por trás, ó, do mesmo lugar onde tá saindo o meu fio. Vou passar pra lá, tá? Gente, eu vou dar um pause aqui. Vou finalizar essa parte, tá? Só vim aqui pra vocês não esquecerem desse detalhe, tá bom? Ó. Vou fazer o arremate aqui atrás e já volto, tá bom? Pronto, ó, fiz então os meus arremates, tá? Ficou bem bonita a tampa. Se você quiser, pode deixar assim, não precisa fazer a carreira de pontos baixíssimos, mas fica mais bonita como um acabamento, né? Então, a gente vai vir agora com o fio amarelo e vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá bom, gente? Você pode começar aí em qualquer ponto que você quiser, tô preparando o fio aqui. Você pode começar em qualquer lado, tá? E aí, vai ser a mesma coisa que a gente fez lá na base. Um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. Aqui, você pode começar em qualquer lado. O ideal é você colocar no lado oposto que você fez o outro arremate. Porque aí não fica arremate em cima de arremate. Então, eu vou fazer aqui, ó. Tá? Então, deixa um pedacinho de fio pra gente finalizar depois, pra arrematar as duas pontas, né, ó. E venho aqui fazendo um ponto baixíssimo pra cada pontinho da minha carreira, tá bom? Vou fazer aqui essa última carreira de pontos baixíssimos. Vou arrematar, porque você já sabe arrematar, já aprendeu. Ih, tô com a agulha errada aqui. Mas também não teria problema se fizesse com a 6,5, porque é só a carreira de pontos baixíssimos, né? Então, tá bom, gente. Vou fazer aqui, ó. Vou chegar aqui no final, tá bom? Vou arrematar as duas pontas, vou fazer aquele ponto baixíssimo falso, como você já sabe fazer, tá? Vou arrematar as duas pontas e volto aqui pra gente fazer a alcinha da nossa tampa. Pronto, pessoal, terminei os arremates e agora a gente vai fazer a parte da alcinha juntos, tá? Cortei aqui uma tira de 18 centímetros, tá? Ela tem 18 centímetros aqui. Se a sua a sua alcinha ficou um pouco maior, a sua tampinha ficou um pouco maior, você vai fazer como? Como que eu fiz aqui pra medir os 18 centímetros? Eu posicionei mais ou menos onde eu queria aqui, ó, tá? A alcinha, deixei um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, e deixei ela mais ou menos dobradinha assim, ó, tá? E cortei. Então, se você quiser um pouquinho maior, um pouquinho menor, aí você vai medindo aí na sua peça, tá bom? E aí, aqui, ó, eu fiz 2 furinhos, medi aqui 1 centímetro aqui, aliás, 1,5 centímetro aqui da borda e 1 centímetro daqui, e fiz o furinho. Aqui a mesma coisa, 1,5 por 1, e aqui da mesma forma. E usei a agulha de tapeceiro pra furar, tá? Bem simples. Aí, agora, a gente vai vir com um pedaço do fio amarelo e vamos costurar essa tira aqui na nossa tampinha. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lá no meu primeiro vídeo, porque eu tô regravando esse vídeo, tá? Esse kit. Eu já tenho um kit desse aqui, gravando aqui no canal. Só que, como eu queria regravar ele com um fio que eu pudesse indicar, aí, eu fiz,
tá? Então, esse aqui eu consigo indicar o fio mais fácil pra vocês, que é o Fios Guarani, tá bom? Lá, então, o que eu tava falando, né? Então, lá no primeiro vídeo, eu fiz a tampinha, eu fiz a técnica dos palitos, tá? Do palito de churrasco pra deixar a tampa mais firme. Como essa minha ficou bem firminha, essa minha tampa, ela ficou bem firme por causa do fio, que ele é um fio mais grosso, possa ser que você precise que a sua tenha ficado muito mole, tá? Daí não fique firme. Aí você pode ir lá no primeiro vídeo que eu ensino como que é pra fazer na verdade assim, ó, você vai pegar 4 palitinhos de churrasco e vai passar eles por dentro desse ponto aqui, ó, dessa última carreira aqui, ó, tá? Então, vai passar um palitinho de churrasco aqui, um aqui, um aqui e um aqui, tá? É bem simples, não tem segredo. Agora, aqui, ó, a gente vai posicionar, a gente tem que medir bem aqui. Tanto nessa distância aqui, a gente tem que saber aqui, ó, tá? Pra ficar parecido, tá bom? Como nessa distância dos dois lados aqui, né? Tipo, aqui e aqui tem que ficar a mesma distância, tá? E aqui também, tá bom? Aí, quando você achar a posição certa dela, você vai costurar, tá bom? Aqui, eu vou no chute aqui, 4 e 4, bem certinho. Como eu já tô acostumada a fazer, então, eu já sei mais ou menos no olho. Então, eu venho aqui, ó, de trás da minha peça, passo a minha agulha por aqui, tá? E aí, vou puxar. Cuida pra não rasgar o couro, não estragar, né? Dá pra comprar essas alcinhas prontas, tá? Na verdade, eu sempre compro pronta. Essa é a primeira vez que eu tô trabalhando com couro em metro. Eu sempre comprei prontas as alcinhas. E agora, eu vou passar pro outro lado. E aí, ela já vem com a furação maiorzinha, já vem tudo preparado, né? A alcinha. Então, é mais fácil. As alcinhas eu compro lá na Ville Aviamentos, tanto as alcinhas como os biscuits, tá? Então, eu vou aqui, ó, vou medir mais ou menos aqui, acho que aqui. Vou passar lá pra trás. Antes de eu arrematar tudo, eu vou conferir, tá, gente? Se ficou no lugar certo. Não vou amarrar agora, vou fazer a mesma coisa aqui, vou passar aqui também, tá? Desse lado aqui. Vou conferir, vou olhar, quantas vezes for necessário. Só depois que eu vou fazer os arremates. Então, eu venho aqui, tiro a minha agulha, vou colocar meu outro pedacinho de fio, tá? Vou vir lá do outro lado, vou ver se tá certo aqui. Deixa eu ver aqui, eu botei aqui, vai. Deixa eu ver mais ou menos aqui a distância. Se não ficar certo, eu venho e faço de novo, tá? Devagarinho. Deixa eu ver qual que é o lado aqui. E agora eu passo pro outro lado. Se você quiser, dá pra fazer a farmacinha sem a tampa também, tá? Que é mais prático também. Aí, venho aqui, ladinho. Passo lá pra trás. Opa. Pronto, dou aquela checada básica. Ficou um pouco de diferença aqui, né? Dou aquela checada básica se ficou certo. Pronto, agora eu posso amarrar. Vou amarrar aqui, vou arrematar e já volto. Pronto, ó.
Aí, como eu tava falando pra vocês, a minha tampinha, ela ficou bem firme, tá, gente? Ó, bem firminha por conta do fio, tá? Se vocês quiserem colar, passar uma colinha aqui, pra deixar ela bem firme, ó, dá pra colar. Eu acho que eu vou colar. Porque aí ela não fica balançando assim, ó. Vou passar uma colinha aqui. Só cuida, tá, gente? Porque cola, já falei, né? Mancha. E aí, já era. Estraga todo o teu trabalho. Claro que pra tudo dá-se um jeito, né? Depois faz outra tampa, se manchou, fazer o quê? Né? Claro que se você tiver o fio, né? Se você não tiver o fio... Vamos colar direitinho aqui. Vou colar outra ponta aqui e já volto. Pronto, ó. Colei aqui nas duas pontinhas, aí ela fica mais firminha, não fica dançando, tá bom? Aí, aqui tá a tampinha da nossa farmacinha. Agora, vamos colar, ó, se o teu não ficou firminho, ó, o meu fica firminho. Se não ficou firminho, daí você faz a técnica lá dos palitinhos, tá bom? Agora, vamos colar o detalhezinho do biscuit, do couro e do biscuit, né? Aqui na farmacinha, tá bom? Lá onde a gente fez o fechamento, ó, tá vendo que ele não ficou 100%? Então, a gente vai colar o couro, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, cuidado na hora de você colar, tá bom? Tem que medir bem certinho, mesmo tanto pra cá e mesmo tanto pra cá. Ó, como eu já faço crochê a tempo, só no olho eu já consigo ver a distância, ó. Bem certinho, tá vendo, ó? Mas você coloca ali no porta-fraldas, eu ensinei. Coloca um alfinete aqui, outro alfinete aqui. Vou fazer pra vocês também, peraí. Pronto, ó, vem aqui, coloca o couro, tá? Vejo mais ou menos onde que eu quero que fique. Vou botar um alfinete aqui, opa, aqui, ó, na pontinha, tá vendo? E o outro aqui. Só porque, como não tá colado ainda, se eu tirar a mão, o corinho vai cair. Aí, eu venho com a fita métrica aqui, ó, e vou medir, tá? Aqui, 7 centímetros, 7 centímetros, tá? Então, ficou bem certinho. Agora, eu vou passar um pouquinho de cola. Não passa muito, senão demora muito pra secar e também mancha, tá? Você vai passar a cola aqui. Aqui não tem muito o que ensinar, né, gente? É só passar a cola e colar. Bom colar passar cola nas bordinhas, porque pra não escapar, né? Aí. Então, aqui, ó, eu vou olhar bem certinho a altura que eu tô fazendo, tá? Nos outros itens, eu comecei aqui na carreira amarela, então, eu venho aqui, então, eu vejo a altura, tá? E coloco entre os alfinetes. Tá certo? Agora, eu vou segurar aqui até colar, tá bom? Vou segurar aqui e já volto, gente. Pronto, ó, tô finalizando aqui, já colei, tá bom? Agora, vamos colar o biscuit. Aqui, a gente também tem que cuidar com a quantidade de cola. Da outra vez, no porta-fraldas, eu coloquei muita cola e aí ficou transbordando pra fora, sabe? Então, dessa vez, eu vou colocar um pouquinho menos de cola. Vou espalhar mais. Deixei mais espalhadinho e não coloquei tanta. Ó. Agora, eu venho aqui, vou tomar cuidado, tá, gente? Posicionar bem certinho. E vou segurar aqui até colar. Tá bom? Vou segurar aqui até colar. Pronto, ó, pessoal, colou aqui, então, o biscoizinho, tá? E ficou pronta a nossa farmacinha com
tampa. Olha só que coisa mais linda. Gente, ficou prontinha, tá? Ficou bem certinho aqui, só porque tá mal posicionada. Mas ficou bem certinho, ficou bem linda, tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Manda esse vídeo para mais pessoas, tá bom? E é isso. Beijinhos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.